Capítulo 13. Gabe estava deitado na pequena cama dentro da van, os pés pendurados para fora. Os braços, mesmo dobrados sobre o peito, saíam pelas laterais. Ele fechou os olhos, mas sua mente continuou girando. A Bíblia, o caderno, as outras pessoas. Ele tinha pesquisado no Google, mas a única coisa que havia aparecido na busca era um programa antigo da Netflix e uma banda indiana de rock. Ele não achava que era o que estava procurando. Por outro lado, não sabia exatamente o que estava procurando. Nem sabia se as palavras tinham a ver com Izzy, ou se eram algo aleatório. Anotado às pressas, como um rabisco feito no dorso da mão para se lembrar de comprar leite. Abriu os olhos e encarou o teto da van. Não havia por que sequer fingir que ia dormir. Não existia a menor chance. Ele nunca foi muito de dormir mesmo. Nunca encontrou descanso na escuridão. Cada sussurro do vento, o rangido da casa, o fazia despertar de pronto. Ele ficava deitado por horas, tenso como uma tábua, encarando as sombras, os sentidos em alerta, à espera de os pesadelos começarem. Às vezes, quando Izzy não conseguia dormir, ele se deitava ao lado dela e cantava músicas de ninar, ou lia histórias até os dois caírem no sono. Ele nunca admitiu para Jenny que isso servia para acalmar tanto a menina quanto a si mesmo. Depois que Izzy desapareceu, os pesadelos pioraram, estraçalhando sua noite em fragmentos de terror. Repetidamente, suas garras negras o arrancavam da beira da inconsciência e ele acordava gritando, tanto que sua garganta amanhecia arranhada. Os olhos vermelhos por causa dos vasos sanguíneos estourados. Gabe não acreditava em karma, mas algumas vezes, nos últimos 3 anos, ele se perguntara: será que é isso? Uma forma de o mundo manter o equilíbrio? Tirando as coisas mais preciosas de sua vida para lembrá-lo que ele não merecia ser feliz, não depois do que tinha feito. Só que Izzy não estava morta. Apesar do que todos acreditavam, ele sabia que havia ocorrido um erro terrível. O samaritano tinha razão. Ele não podia procurar a polícia, pelo menos não por enquanto. Primeiro, ele precisava falar com outra pessoa, alguém que evitara contestar, com quem pisava em ovos, sem querer infligir mais dor. Mas isso mudava tudo. Ele tinha que saber a verdade. Tinha que falar com o pai de Jenny. Gabe ergueu o braço e verificou as horas no relógio. O amanhecer começava a atravessar a cortina fina da van. 6:30 da manhã. Ainda estava cedo, mas ele tinha a sensação de que Harry também não tinha dormido muito. Ele se sentou, apoiando os pés no chão, e pegou o celular. Depois do funeral, a mãe de Jenny, a Evelyn, tinha trocado o número do telefone fixo para impedir que ele ligasse. Mas Harry havia ficado com pena de Gabe e lhe passara seu celular. Se você precisar conversar. Surpreendentemente, Gabe descobriu que precisava. Embora numa ocasião ele não tenha falado nada, só chorado. Ele digitou uma mensagem. Harry, é o Gabe. Podemos nos encontrar hoje? Seu celular apitou quase na mesma hora com uma resposta. 8 horas? No lugar de sempre? Não era uma pergunta. Com o coração pesado, Gabe voltou a digitar. Ok. O cemitério ficava a 1 hora de distância, perto da casa que ele vivera com Jenny e Izzy. Era tão agradável quanto um cemitério pode ser. O jardim da memória tinha um gramado amplo e recém-aparado. Bonitos bancos de madeira, árvores para fazer sombra e muitos arbustos floridos e cercas vivas. Gabe ficava agradecido pela tentativa, mas ele não tinha certeza se de fato era ali que as pessoas se lembravam dos seus entes queridos. As memórias estavam misturadas aos detalhes do dia a dia. O cheiro de certo perfume, fazer uma lista de compras e ainda incluir geleia porque sua esposa gostava. Encontrar uma caneca com as palavras: melhor mãe do mundo,
no armário da cozinha. Uma música no rádio. O cheiro de comida vindo do restaurante onde vocês dividiram uma garrafa de vinho ridicularmente cara, da qual nenhum dos dois gostou muito. Eram essas as memórias que o assaltavam de repente. Agarravam seu coração e apertavam até que seu peito parecesse que ia explodir. Cruas, viscerais e sem censura. Aqui, as memórias eram filtradas por lentes cor-de-rosa. Você selecionava as coisas de que queria lembrar e ignorava o que preferia esquecer. Você deixava buquê de flores coloridas para disfarçar o fato de que tudo ao redor era morte. Seus entes queridos. Uma pilha de cinzas esbranquiçadas dentro de uma urna feia que Gabe tinha certeza de que Jenny teria escondido no fundo de algum armário ou deixado cair sem querer, se estivesse ganhado de presente. Ele sorriu. Uma memória real. Jenny era uma mulher de muito bom gosto e pouco tato. Ela sabia o que gostava e do que não gostava, e não tinha medo de dizer. Ele se sentou num banco e encarou a pequena lápide, abaixo da qual a urna horrenda estava enterrada. Jenny Mary Foreman, 12 de agosto de 1981, a 11 de abril de 2016. Esposa, filha amada, mãe dedicada, sempre em nossos corações e em nossa memória. Esposa. Era tudo o que tinha dado a ele. O menor dos gestos. Ele não participara do processo da escolha da lápide, assim como havia sido excluído da maior parte dos arranjos do funeral. Na época, ele ficara aliviado. É claro que na época ainda era suspeito do assassinato. Gabriel? Ele levou um susto e olhou ao redor. Harry estava de pé ao lado do banco. Antes, um homem de boa aparência e bem conservado. Um médico e cirurgião respeitado. Hoje, ele parecia ter todos os 79 anos. Cabelos brancos, grossos e ainda estava bem penteado para trás, exibindo um rosto bronzeado pelo sol de inverno. Mas havia certa flacidez ao redor dos olhos e do queixo. As rugas da testa estavam mais fundas. Ele se apoiava bastante numa bengala. Na outra mão, trazia flores. 2 buquês. Enquanto Gabe observava, ele se inclinou e colocou um vaso ao lado da lápide de Jenny e então se virou para a outra lápide, a que Gabe estava cuidadosamente evitando olhar desde quando chegara, porque apesar do que ele acreditava, apesar do que ele havia descoberto, aquela imagem ainda o enchia de dor quase intensamente demais para aguentar. Uma onda negra e pesada que ameaçava arrastá-lo e afogá-lo. Isabella Jane Foreman, 5 de abril de 2011 a 11 de abril de 2016. Amada filha e neta, trazida dos céus e levada nos braços dos anjos. Jane e Izzy. É sobre a sua esposa e sua filha. Harry se sentou pesadamente ao lado dele. Então, do que você queria falar? Capítulo 14. O condomínio em que Lu morava era um retângulo apertado de casinhas de paredes de pedra nos subúrbios de Barton Match. Moradias sustentáveis e acessíveis, ou seja, baratas, feias e pequenas. Kate se espremeu numa vaga a algumas portas da varanda da irmã. O quadrinho de grama do lado de fora estava mal cuidado. Havia um triciclo caído de lado, com matinho subindo por entre as rodas. A lixeira ao lado da porta estava superlotada de sacos pretos cheios. Ela tentou não estalar os lábios em reprovação. Ela amava Lu. Deus sabe o quanto teria que fazer se Lu não ficasse com Sam e Grace à noite. Mas ela odiava ter que deixar os filhos com a irmã. Odiava não ter certeza de que Lu os colocaria de volta na cama se acordassem no meio da noite, em vez de deixá-los ficar acordados vendo TV. Ela odiava que a filhinha da Lu, Mia, sempre aparecesse meio suja e mal vestida, andando por aí de fraldas e camiseta.
Kate sabia que não podia dizer à irmã como viver. Ela sabia que, sendo a mais nova, Lu havia sofrido mais com o que acontecera. Mas todas tinham sofrido. Não dava para usar isso como desculpa pelo resto da vida. Mais cedo ou mais tarde, ela precisa crescer, se tornar responsável. Lu não parecia interessada em tentar fazer isso. Ela só tinha 27 anos e já parecia ter desistido da vida. Kate seguiu um pequeno caminho até a porta, passando por cima de uma embalagem vazia do McDonald's e um pacote pela metade de lenços umedecidos. Ela abriu a porta com a chave que Lu lhe dera. O corredor cheirava a comida velha e fralda suja. Olá, chamou ela baixinho. Nenhum som no andar de cima. Ela se perguntou que horas ela tinha ido para a cama. Acordar crianças rabugentas e cansadas era a última coisa de que precisava quando ela estava, ela mesma, se sentindo cansada e rabugenta. Sam? Grace? Ela subiu as escadas e abriu a porta do quarto. Sam e Grace já estavam sentados na cama que dividiam, parecendo sonolentos. Mia rolou e piscou para ela do berço, com a chupeta na boca. Sam bocejou. A gente dormiu demais? Não, tudo bem. Eu só quis fazer uma surpresa. Da porta ao lado, ela ouviu a irmã resmungar sonolenta. Pelo amor de Deus! Ela sorriu cansada. Certo, tudo bem. Podem levantar. Vou fazer o café. Lu apareceu no primeiro andar, enquanto Kate preparava as torradas de cereal. Ela abriu um espaço na mesa bagunçada para Sam, Grace e Mia. Havia ligado a TV para deixá-los felizes. Embora uma rápida briga tivesse surgido para decidir se veriam a Guerra dos Clones ou PJ March. Minha nossa, dá para baixar o volume disso? Pediu Lu bocejando. O cabelo loiro estava embaraçado e bagunçado. A maquiagem borrada embaixo dos olhos. Ela usava um hobby vermelho amarrado na cintura. Kate pegou o controle e aumentou o volume deliberadamente. Então, apanhou um monte de lixo que tinha recolhido do chão e foi jogar na lixeira. Ela abriu a tampa e parou. A lata de lixo estava cheia de latas de Guinness. Steve veio para cá? Aham, só um pouco. Ontem à noite. Steve. O último da longa sequência de namorados inúteis que grudam em Lu, na mesma forma que as outras pessoas ficavam com chicletes presos na sola do sapato. A única diferença era que os namorados de Lu não duravam tanto. Provavelmente era dar crédito demais a Steve chamá-lo de namorado na verdade. O relacionamento deles parecia estar sempre suspenso. Ele passava semanas sem ligar. Depois aparecia do nada, quando queria. E era bem óbvio o que ele queria. Kate sabia que ele só estava usando a irmã, mas Lu se recusava a ver isso, repetindo as mesmas desculpas. Ele trabalhava em noturno, estava ocupado. O emprego exigia demais dele. Kate refletiu que pelo menos ele tinha um emprego, o que era mais do que alguns dos outros desastres ambulantes que Lu havia namorado, como o pai de Mia, que tinha desaparecido mais rápido que é possível dizer. Pensão alimentícia atrasada, quando descobriu que Lu estava grávida. Mas no fim, nada disso importava. Steve poderia ser um empreendedor milionário ou um santo. A questão era que Kate tinha uma regra básica em relação à irmã cuidar das crianças. Nada de namorados em casa enquanto os filhos estivessem lá. Quando ele foi embora, perguntou. Ontem mesmo. Tinha que acordar cedo para trabalhar. Certo. E como ele voltou para casa? Ela viu Lu hesitar. Ele foi dirigindo, não foi? Ele nem mora longe. De todas as pessoas... Ah, pronto. Pronto o quê? Você, sendo toda crítica. Você odeia todos os meus namorados. É porque eles são todos idiotas. Ah, bem. Pelo menos eu tenho namorado. Ah, bem. Pelo menos eu tenho autoestima. Você é tão... Mãe, tia Lu, podem parar de brigar? Grace estava atrás dela, no pijaminha do meu pequeno pônei.
o cabelo todo bagunçado, as mãozinhas na cintura. Você sempre diz para mim e para Sam não brigarmos. Kate forçou um sorriso. Não estamos brigando. Estamos só discutindo, completou Sam, enfiando uma colherada de sucrilhos na boca. É o que você sempre diz, mas parece uma briga. Kate lançou um olhar para Lu, que respondeu dando de ombros. Orelhinhas pequenas ouvem bocas grandes, resmungou ela. Era o que o pai delas dizia para a mãe quando elas eram pequenas e ouviam algo que não deviam. Orelhinhas pequenas ouvem bocas grandes. A mãe delas fingia o desgosto e acertavam o pai com um pano de prato. Que você está chamando de boca grande? Bem na hora, Grace riu e apontou para Kate. Haha, boca grande. Kate mostrou a língua e tentou não ficar irritada pelos filhos sempre tomarem partido da tia nas discussões. Ainda assim, o momento da briga tinha passado. Mia bateu a colher na mesa e começou a chorar. Sam fez uma careta. A Mia estava fedendo. Está cheia de meleca na fralda. E sem nem mesmo fazer uma pausa para respirar, continuou. Já terminei o meu café. Posso jogar o Super Mario? Não, dissera Kate e Lu em uníssono, para variar, e sorriram uma para a outra. Vou cuidar disso, disse Lu, baixando-se para pegar Mia. Kate assentiu e bebericou seu chá. Embora ela raramente bebesse, no momento estava desejando algo mais forte. 15 minutos depois, ela estava colocando Sam e Grace no carro. Acenou para a irmã, parada na porta, ainda de camisola, um cigarro numa mão e Mia pendurada na perna. Kate suspirou. Para quê? Pensou. Você se esforça, você tenta, mas não dá para forçar as pessoas a mudar. Talvez elas nunca mudem, a não ser que algo drástico a force a sair da apatia. Ou talvez esse fosse o problema. Algo drástico tinha acontecido, algo terrível, algo que despedaçara a família já frágil delas. Alguém havia assassinado seu pai. Capítulo 15. Há muitas coisas sobre as quais não se pensa a respeito da morte, especialmente mortes sangrentas e violentas. Para começar, em geral, ninguém pensa que isso vai acontecer. Não com você. Não com alguém que você conheça. Não com alguém que você ame. Vivemos num estado permanente de negação. Uma crença cega de que somos diferentes, especiais. Protegidos por um campo de força místico que desvia tudo de ruim. Coisas terríveis acontecem, é claro, mas acontecem com outras pessoas, sobre as quais você lê nos jornais. Os rostos abatidos e chorosos que vê na televisão. Nós ficamos com pena, choramos. Talvez até acendemos velas, deixamos flores, criamos hashtags. Então, seguimos com as nossas vidas. Nossa vida especial, segura e protegida. Até um dia, uma ligação, uma frase. É sobre a sua esposa e sobre a sua filha. Então, você percebe que isso tudo é uma ilusão. Você não é especial. É como qualquer outra pessoa, andando por um campo minado, tentando fingir que seu mundo inteiro não pode explodir a qualquer momento. Você nunca pensa em como seria essa sensação. Não de verdade. Passa a vida inteira não imaginando. Como se fazer isso pudesse instigar o destino a voltar o seu rosto arruinado para você e enxergar algo que lhe agrade. Você nunca pensa que vai ter que dirigir por quilômetros. O choque daquelas palavras ressoando nos seus ouvidos. Negação desesperadas passando pela sua mente. Você nunca pensa que vai chegar em casa e encontrar não o seu lar, mas uma cena de crime. Seus pertences se tornam provas. Homens e mulheres uniformizados e jalecos andando de um lado para o outro em silêncio enquanto você está preso do lado de fora. Você nunca pensa que vai ter que explicar suas ações para estranhos, expor seus segredos para pessoas que não conhece, numa situação que ainda não compreende. Você nunca pensa que
que vai precisar de um álibi ou de um advogado. E você nunca pensa que, em meio ao seu luto, terror e confusão, vai ter que identificar os corpos. Os corpos, não mais pessoas, cheias de calor, esperanças e de medos e de sonhos. Não mais almas vivas que respiram. Não mais Izzy, ou Jenny, ou Boots, ou mamãe. Aquelas confusões maravilhosas e frustrantes de condições humanas haviam desaparecido. Para sempre. Só que ele tinha visto Izzy. Ele tinha visto. Gabe encarava a detetive Mad Dog, com os olhos que pareciam envoltos em sujeira e inchados de choro. Identificar? Procedimento padrão, Sr. Foreman. Com base nas fotos obtidas, não temos razão para duvidar que os corpos sejam de sua esposa e de sua filha. Fotografias. Eles não tinham tirado fotos novas fazia algum tempo. Simplesmente não houvera momentos felizes em família nos últimos tempos, pensara Gabe amargurado. As que estavam penduradas na parede eram antigas. Izzy tinha 2 ou 3 anos. Eles já tinham falado em trocá-las por novas. Tantas coisas que falamos em fazer, sempre pensamos que teremos outro dia, outra semana, ou outro ano. Como se o futuro fosse uma certeza, não apenas uma frágil promessa. Gabe balançara a cabeça. Já falei. Houve algum erro. Eu vi a minha filha. Num carro. Alguém a levou. E talvez tenha levado minha esposa também. Vocês precisam sair e procurá-las. Eu compreendo. E já pegamos o seu depoimento, Sr. Foreman. Por isso, acho que é ainda mais importante que o senhor faça a identificação formal. Gabe deixaram as palavras serem absorvidas. Identificação formal. Cavalheiros devem usar gravata. Se estiverem de tênis, a entrada será negada. Ele engasgara com uma risada histérica. A polícia não acreditava nele. Tudo bem, ele provaria. Não era Izzy, gelada e morta em algum necrotério. Ela estava viva. Ela havia acabado de fazer 5 anos. E ele a tinha visto. Naquele carro enferrujado. Buzine se estiver com tesão. 2 Marias Chiquinhas loiras. Homens de verdade amam Jesus. Um dente na frente faltando. Tudo bem. Vocês estão errados. Eu vi minha filha ser levada. Ela está viva. A detetive Mad Dog assentira. Algo que Gabe não conseguia identificar surgindo na sua expressão. Assim que o senhor vir os corpos, tenho certeza de que teremos mais perguntas. A identificação fora marcada para a tarde seguinte. Gabe se sentira frustrado pela falta de urgência, mas também estava chocado e exausto demais para discutir. A casa, que há poucos dias antes tinha sediado a festa de 5 anos de Izzy, agora era uma cena de crime. Gabe não podia ficar lá. Na falta de amigos que pudessem recebê-lo, ele alugara um quarto num hotel próximo. Uma mulher gordinha de camiseta branca e calça social preta se aproximara e se apresentara como Anne Inglés, a agente responsável pelo caso de sua família. Ela o levara de carro até o hotel e, sem ser convidada, fora com ele até o quarto. Lá ficaram um tempo, conversando com ele. Palavras vazias, sem significado. Ele havia observado seu rosto sério e gentil e desejando que ela se jogasse da janela. Quando Anne perguntara se havia alguém que ele gostaria que ela contatasse, Gabe pensara nos pais de Jenny e relutantemente recusara. Ele é quem deveria fazer isso. Depois que a mulher tinha ido embora, ele ligara para Harry e Evelyn. Destruíra o mundo deles com uma única frase. E então ficara lá sentado, vendo fotos antigas de Izzy e Jenny no celular, chorando até perder o fôlego. Quando o amanhecer tinha começado a atravessar as cortinas finas, ele tomara banho, fizera a barba e vestira as mesmas roupas do dia anterior. Uma camisa preta e calça jeans. Pegara uma gravata amassada do bolso e amarrara no pescoço, apertando um pouco mais do que o necessário. Ele se olhara no espelho.
Apesar da pele pálida e dos olhos vermelhos, estava quase apresentável. Identificação formal. Pensara ele de novo sobriamente. Então, se sentara para esperar. Era tudo um engano. Um terrível engano. Harry e Evelyn ligaram um pouco antes do meio-dia. Evelyn parecia surpreendentemente calma, sem sinal da mulher histérica da noite anterior. Eles queriam ir junto, dissera, para apoiá-lo. Gabe preferia que não. Falara que não era necessário, mas Evelyn insistira. Você não pode fazer isso sozinho. Harry vai dirigindo. Caso seja demais para você. Na época, antes das acusações e suspeitas destruírem totalmente a tênue relação deles, Gabe imaginara que ainda estivera fazendo o papel dos sogros compreensíveis. Os três unidos por um breve momento na dor. Já comeu? Perguntara a Evelyn ao chegar. Você precisa comer. Precisa de força. Como se comida pudesse de alguma forma preencher o buraco no coração dele. Eles o levaram para um bar ao lado do hotel. As luzes eram fortes demais e a decoração exagerada demais. Gabe não tinha ideia do que estava fazendo ali. O arranhar dos talheres nos pratos o deixava tenso. Evelyn tagarelava, determinada, a voz um pouco rouca e muito aguda. Ele via que seus olhos estavam vermelhos e inchados. Uma ou duas vezes ela pegara o colírio e aplicava algumas gotas. Harry, grunhindo de vez em quando, devorara um sanduíche de queijo. Gabe conseguira engolir uma mordida de pão murcho com presunto e 2 xícaras de café gelado e amargo. Uma boa metáfora. A vida tinha perdido o sabor. Era uma viagem de 20 minutos até o hospital, que ficava na periferia da cidade, perto da rodovia. O mesmo hospital onde Jane dera à luz a Izzy. Ele pensava que seu coração já não tinha mais lágrimas, mas agora as sentia de novo. Gotas amargas que queimavam a sua alma e faziam o seu estômago se contrair de náusea. Ele apertou a barriga. Você está bem? Evelyn apertara sua mão. Ele assentira. Tudo bem, eu estou bem. Então, ela enfiara a mão na bolsa. Pegara um frasco de remédio e tirara 2 comprimidos e lhe oferecera. O que são? Vou ajudar você a se acalmar. Isso explica a tagarelice estranha e maníaca. Ele havia encarado os comprimidos cor-de-rosa e começado a balançar a cabeça. Mas então sentiu o estômago se revirar de novo. Mudara de ideia. Pegara os comprimidos e engolir a seco. Amargo, pensara de novo. Eles pararam no estacionamento de visitantes, o que parecia ainda mais surreal para Gabe. Por outro lado, o que ele queria? Que houvesse vagas marcadas para necrotério? Talvez com uma silhueta de um caixão? Ninguém quer lembrar aos visitantes que nem sempre seus entes queridos melhoram no hospital. Anne os encontrava na recepção e estendera a mão. Ele apertara, mas parecia estar tocando massinha. Talvez os comprimidos estivessem fazendo efeito. Tudo nele parecia dormente. Venha por aqui, por favor. Um clichê dizendo que o restante acontecera como um sonho, mas era verdade. Ele sentia como se estivesse caminhando por um mundo de algodão, sem nenhum contorno definido. Passaram por corredores azuis claros. Vozes abafadas se acumularam em seus ouvidos como cera. A única coisa marcante para ele era o cheiro, químico e medicinal. Fluido embalsamador, pensara ele, para impedir que os corpos apodreçam. Seu estômago se revirara de novo. Chegaram a uma salinha de espera. Gabe imaginava que era para ser aconchegante. Mais cores pastéis. Sofá cinza, flores brancas num vaso. Falsas. As pétalas de tecido empoeiradas e desbotadas. Panfletos espalhados na mesa. Lidando com o luto. Acompanhamento psicológico. Explicando a morte repentina a uma criança. Uma foto de um bebê de olhos arregalados o encarava. Ele desviara o olhar.
Anne se sentara. Explicara o processo. Não era nada como a TV. Não haveria nenhuma cena dramática como um puxão de lençol. Jenny e Izzy estaria nas mesas, só com os rostos visíveis. Gabe poderia passar quanto tempo quisesse ali, mas não poderia tocar nos corpos. Quando estivesse pronto para sair, teria que assinar um formulário confirmando que as falecidas eram mesmo sua esposa e filha. Ele precisava de um copo de água antes de entrar? Queria que alguém o acompanhasse? Ele negara com a cabeça. Ficara de pé. Chegara à porta. Tudo começara a girar. Sua visão estava distorcida por ondas. Ele tentara respirar fundo, mas tudo o que sentia era aquele maldito cheiro químico. Sr. Forman, preciso de mais algum momento? Ele abrira a boca para responder. Seu estômago revirara e o vômito subira pela garganta. Ele não conseguia parar. Vomitara várias vezes no carpete. Meu Deus, exclamara Evelyn. A gente não devia ter deixado ele vir. Gabe queria dizer que precisava vir. Tinha que fazer isso. Mas sua cabeça era uma nuvem cinzenta e difusa. Seus ouvidos zumbiam. Seus joelhos falharam. Ele caíra no chão. Distante, ele ouvira Anne dizer: vou chamar uma enfermeira. Podemos fazer isso outro dia. Então, a voz de Harry, surpreendentemente firme. Não, tudo bem. Eu faço a identificação. É melhor assim. As palavras giravam na cabeça de Gabe. Mais tarde, ele chegou a perguntar se poderia voltar a vê-las. Mas àquela altura, depois de ter sido liberado do hospital, onde o colocara no sono e perguntara repetidas vezes se ele tinha tomado alguma coisa, a polícia já havia checado. Seu mundo caíra mais uma vez. Ele não era mais um pai ou um marido de luto. Era um suspeito de assassinato. Ele se vira em outro cômodo genérico de paredes azuis. Mas ali não havia flores e nem panfletos reconfortantes. Só um gravador. A detetive Mad Doc com outro detetive de rosto altero e um procurador jovem. Encontrado às pressas, parecendo mais nervoso e despreparado que Gabe. Ele se sentara lá, sem saber o que fazer, enquanto os detetives perguntaram a Gabe sobre o seu relacionamento com a esposa, o trabalho, o passado e o que ele tinha feito entre o momento em que saíra de casa e às 8 da manhã, e o momento em que ligara do posto de serviço em torno das 6h15 da noite, considerando que não fora para o trabalho. Ele não quisera responder, não quisera confirmar as suspeitas, de que era o tipo de homem capaz de machucar ou matar alguém. Mas não adiantara. Eles já tinham sua ficha. Haviam rastreado seu celular. Tudo fora divulgado. A maior parte da história, pelo menos. As coisas entre ele e os pais de Jenny foram ladeira abaixo a partir daí. Mesmo depois de ele ter sido liberado sem acusações. Evelyn se recusara a atender suas ligações e mudara de número. Excluíra Gabe completamente. Ele descobrira a data do funeral pelo advogado. Tivera que pagar um táxi até o crematório, porque o seu carro ainda estava apreendido como prova, e Evelyn não havia permitido que ele fosse no carro funerário. No fim, ele nem sequer ficara até o fim da cerimônia. Não conseguira ficar sentado ali, ouvindo as palavras vazias do padre, encarando os caixões. O de Jenny era de um carvalho brilhante, que sem dúvida foi o mais caro que Harry encontrou. O de Izzy era uma versão em miniatura, pintado de rosa e decorado com flores coloridas, como se isso pudesse tornar mais palatável o horror daquele caixão minúsculo. Na verdade, tornara tudo pior. Nenhum caixão deveria ser tão pequeno. Nenhuma criança deveria estar tão fria e imóvel. Crianças são luzes e calor e risadas. Não escuridão e silêncio. Estava tudo errado. Ele não conseguia, não ia aceitar. Ele se levantara com um grito estrangulado e correram para fora da capela, caindo na grama úmida lá fora. Ficara ali, gritando na terra, até sua garganta arder
e o terno está encharcado e manchado de lama e grama. Ninguém viera ajudá-lo. Mesmo quando as pessoas começaram a sair, ninguém parara ou lhe estendera a mão. Ninguém queria se aproximar de um homem manchado por uma acusação de assassinato. Em algum momento, caído na grama e lamacenta, Gabe tomara uma decisão. Ele poderia nunca mais se levantar. Poderia se matar ou poderia encontrar o carro, descobrir a verdade, de uma forma ou de outra. Só então ele poderia permitir o luto. Só então ele aceitaria que Izzy havia partido para sempre, levada naquele caixão cor-de-rosa, pintado com flores coloridas e sem perfume. Quando o sol começara a desaparecer no horizonte, ele se levantara, tropengo, e saíra caminhando para longe da capela, das cinzas da sua família e da sua vida até então. Uma semana depois, enquanto colocava as últimas posses na van recém-comprada, recebera uma mensagem de Harry. Ficara surpreso, depois irritado. Pensara em apagar, mas algo o impedira. Gabe não tinha pais nem amigos próximos. Havia se acostumado a manter as pessoas afastadas, com medo de que, caso as deixasse se aproximar, enxergasse além das aparências. Ou pior, que um dia alguém do passado aparecesse, arrancasse as novas roupas do imperador e expusesse o que ele realmente era. Ele tinha colegas de trabalho, mas é engraçado como uma acusação de assassinato estremece essas relações. Ele sabia que se tivesse pedido demissão, teria sido uma questão de tempo até a agência encontrar um motivo para mandá-lo embora. Nem casa mais ele tinha. Apesar da equipe de limpeza ter eliminado todos os vestígios de que havia acontecido, ele ainda via as manchas de sangue nas paredes. Ainda conseguia ouvir os gritos. Toda manhã, quando entrava na cozinha, ele via Jenny em pé ali, o corpo sangrando e perfurado por balas, os olhos frios e acusadores. Por que você deixou isso acontecer? Por que você não estava aqui para nos proteger? Uma semana depois, que recebera permissão para voltar para casa, Gabe ligara para uma imobiliária e colocara a propriedade à venda. Então, arrumara uma mala pequena e se hospedara num hotel outra vez, voltando só para pegar a correspondências e alimentar o gato. Ele não se importava com a casa. As únicas coisas com que Gabe realmente se importava no mundo tinha sido Jenny e Izzy. Agora, elas haviam partido, e aquele mundo acabara. A única ligação que permanecia era Harry. Ele encarou a mensagem e apertou responder. Eles haviam se encontrado algumas vezes desde então, não o bastante para chamar de rotina. Nem sempre por vontade de Gabe, mas sempre ali, no jardim da memória. Às vezes, ficavam sentados em silêncios, o que estranhamente nunca pareceu constrangedor. Em geral, conversavam sobre Jenny e sobre Izzy, sobre dias melhores. Exagerados dos dois lados, Gabe tinha certeza. Mas não havia como negar que conversar deixava as memórias respirarem, ali ao ar livre, entre as árvores e flores. Diminuía a dor crônica dentro dele. Só um pouco, só por um instante. Às vezes, isso tinha que ser suficiente. Conversavam sobre outras coisas também, coisas banais do cotidiano. Às vezes, um deles mencionava a investigação policial, ou a ausência dela. Como ninguém foi preso pelo crime, como a probabilidade de capturar o responsável ficava menor a cada dia, Harry sabia sobre as suas viagens pelas rodovias, mas nunca a mencionava. Assim como Gabe nunca comentava sobre a identificação dos corpos. Um acordo de silêncio mútuo. Uma granada que poderia destruir as frágeis pontes entre eles. Apesar das diferenças passadas, Gabe sempre acreditava que o pai de Jenny era um homem bom, de princípios decentes. Hoje, pela primeira vez, perguntou-se se ele também era a porra de um mentiroso.